Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e silencioso na área da saúde pública, que é a diabetes do tipo 2. Aliás, você sabia que nós estamos vivendo há anos uma verdadeira pandemia da diabetes do tipo 2? O termo pandemia hoje está meio que muito comum, né, devido ao aparecimento do coronavírus. Então as pessoas falam em pandemia para cá, pandemia para lá. Mas a verdade é que nós estamos vivendo há anos não só uma pandemia da diabetes do tipo 2, mas também da obesidade, das doenças cardiovasculares, principalmente a hipertensão arterial, câncer, dentre outras doenças crônicas. Mas vamos nos concentrar na diabetes do tipo 2, que é o foco do nosso vídeo aqui. A diabetes do tipo 2 é causada por uma série de fatores de risco. Talvez o mais importante seja o sobrepeso e a obesidade, que também nós estamos vivendo uma pandemia, né, como eu já falei, mas existem outros fatores de risco. E ela está aumentando progressivamente com o passar dos anos e das décadas. Por exemplo, no ano de 1980, nós tínhamos uma média de 108 milhões de diabéticos no mundo. No ano de 2014, esse número aumentou para 422 milhões de diabéticos do tipo 2. Existem dados de projeção mostrando que em 2050 nós vamos ter mais de 700 milhões de diabéticos no mundo. Ou seja, observe que com o passar dos anos e das décadas, o número de diabéticos vai aumentando progressivamente. E por que isso acontece? Devido aos fatores de risco. Alguns são controláveis e outros, infelizmente, incontroláveis. Dentre os fatores de risco incontroláveis, nós temos a genética e o envelhecimento, principalmente. E dentre os incontroláveis, aí nós temos, ou melhor, dentre os controláveis, nós temos os fatores de risco ligados ao estilo de vida, como por exemplo, o sobrepeso e obesidade, que talvez seja o mais importante, a alimentação inadequada, principalmente aquela dieta rica em carboidratos refinados, açúcares refinados, né? E gorduras saturadas, a inatividade física, e olha o termo que eu estou falando, não estou falando em atividade física, eu estou falando de inatividade física. A maioria das pessoas no mundo são sedentárias. A maioria das pessoas no mundo não conseguem atingir a recomendação mínima de atividade física semanal. E aí, o sedentarismo é fator de risco para várias doenças crônicas, inclusive para a diabetes do tipo 2. E por último, um fator de risco pouco falado na área das ciências da saúde, que é a privação de sono. Mas vamos, mais uma vez, nos concentrar no exercício físico, na atividade física. Quando a gente fala em exercício e diabetes, nós precisamos saber que o exercício atua em dois contextos, tanto na prevenção como no tratamento. E falando em tratamento, o que é que nós sabemos? Que o exercício físico, tanto aeróbio quanto o de força, por exemplo, a musculação, ou combinado, que é quando você faz força e aeróbio na mesma sessão, tem efetividade na redução da glicemia e em outros parâmetros de saúde alterados pela diabetes do tipo 2. Portanto, nós podemos dizer com segurança que o exercício físico atua efetivamente no tratamento da diabetes do tipo 2. E quando a gente vai comparar as modalidades, por exemplo, força, aeróbio ou combinado, parece que o treinamento combinado, que é mais uma vez quando você faz força e aeróbio na mesma sessão, tem uma efetividade melhor na diminuição da glicemia, da hemoglobina glicada e outros parâmetros alterados pela diabetes do tipo 2. O que nós não sabemos ao certo é se essa modalidade de treinamento atua efetivamente também na prevenção da diabetes do tipo 2, se essa modalidade de treinamento atua na redução da incidência da diabetes do tipo 2 numa determinada população. Ou seja, se essa modalidade de treinamento diminui o número de novos casos de diabetes do tipo 2 numa determinada população investigada. E aí eu cito para vocês um estudo muito bem elaborado que foi publicado em 2018 no Journal of Diabetes Investigation, que é uma revista específica da área da diabetes, de origem asiática, em que
esse estudo foi publicado por pesquisadores japoneses e americanos, e dentre os americanos eu vou destacar dois aqui porque eu conheço, né? Que é o professor Steven Blair e a professora Amy Lee, que são dois grandes pesquisadores americanos na área da atividade física e saúde pública. Então, o que é que esses pesquisadores americanos e japoneses fizeram? Eles pegaram nada mais, nada menos do que 10.680 mulheres japonesas e acompanharam essas mulheres durante uma média de 5 anos. Foram 5 anos em média de acompanhamento, ou seja, claro, algumas mulheres foram acompanhadas durante um pouco mais de tempo, outras mulheres um pouco menos, mas a média de acompanhamento ali ficou numa média ali de 5 anos de acompanhamento. Os pesquisadores mediram algumas coisas, como peso, altura, IMC, índice de gordura, circunferência da cintura e a circunferência da coxa, porque eles queriam ver o índice de massa muscular. E aí perguntaram para essas mulheres se elas eram diabéticas ou não, e a partir daí eles ficaram acompanhando essas mulheres durante 5 anos para saber a frequência semanal de treinamento combinado dessas mulheres. Claro que algumas mulheres não treinavam, outras treinavam uma vez por semana, ou de vez em quando, outras treinavam 2 vezes, outras 3, 4 e assim por diante. Eles ficaram acompanhando lá durante 5 anos essas mulheres. E o que é que eles concluíram? Vamos lá. Primeiro, eles verificaram uma relação dose-resposta linear negativa entre frequência de treinamento combinado e a incidência de diabetes do tipo 2. O termo ficou muito complexo, né? O que é que eles quiseram dizer com isso, simplificando? Em palavras mais simples, eles verificaram o seguinte, que quanto maior a frequência semanal de treinamento combinado, menor era a incidência de diabetes do tipo 2. Então, funciona assim. As mulheres que treinavam, por exemplo, 2 vezes por semana, ótimo, beleza. As mulheres que treinavam 3 vezes por semana tiveram uma incidência de diabetes do tipo 2 menor do que as que treinavam 2 vezes. As que treinavam 4 vezes por semana tiveram uma incidência menor de diabetes do que as que treinavam 3 vezes. E assim por diante. Ou seja, quanto maior a frequência de treinamento combinado, menor a incidência de diabetes do tipo 2. E um dado interessante que eles observaram nesse estudo é que essa relação não foi observada nas mulheres que tinham uma certa quantidade de massa muscular na coxa, o que mostra a importância de se ter uma boa quantidade de massa muscular para a prevenção da diabetes do tipo 2. Eu sempre comento isso, né? Ter uma quantidade muito baixa de massa muscular ou perder massa muscular é um fator de risco para a diabetes do tipo 2. Então esse estudo verificou isso também. Essa relação ela não foi observada nas mulheres que tinham uma certa quantidade de massa muscular na coxa, mostrando aí a importância de se ter massa muscular, uma certa quantidade de massa muscular ou aumentar a quantidade de massa muscular para a prevenção da diabetes do tipo 2. Então vamos lá. Primeiro, o recado principal do estudo é muito claro. O exercício físico, especificamente o treinamento combinado, que é quando tu faz musculação e aeróbio na mesma sessão de treinamento, previne a diabetes do tipo 2, certo? Essa foi a conclusão principal do estudo. Claro que esse estudo apresenta algumas limitações. Por exemplo, ele foi um estudo transversal. E nos estudos transversais, você não consegue estabelecer uma relação de causa e efeito. Ou seja, como assim? Por incrível que pareça, baseado nesse estudo, nós não podemos dizer que foi o treinamento combinado que reduziu a incidência da diabetes do tipo 2, porque outros fatores não foram medidos. Porque é característica do estudo transversal. Embora nós sabemos que foi o treinamento combinado que diminuiu a incidência da diabetes do tipo 2, porque nós temos dados de outros estudos, principalmente estudos longitudinais, né, que conseguem estabelecer uma relação de causa e efeito, mostrando que o treinamento combinado ele previne e trata a diabetes do tipo 2. Tá? É porque todo estudo tem suas limitações, né? Os transversais têm essa limitação que nós não conseguimos estabelecer uma relação de causa e efeito. E aí a gente precisa do longitudinal para confirmar se existe realmente essa relação ou não. Mas o recado é muito claro. O exercício previne a diabetes do tipo 2. Tá? Portanto, pessoal, não fique aí sentado
na sua cadeira, esperando uma doença crônica te acometer, principalmente a diabetes do tipo 2. Levante, deixe de desculpas, vá treinar, vai fazer aeróbio, vai fazer musculação, vai fazer combinado, mas se levante da cadeira e vá se exercitar. A sua saúde agradece. Eu acredito muito no exercício físico, eu tenho respaldo para acreditar no exercício físico, ok? Um abraço, pessoal, espero ter dado o recado da maneira mais apropriada. Um abraço para vocês, até mais.